Bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós vimos na aula passada, que foi multiplexação. Então, nós vimos na aula passada que existem esses tipos de multiplexação, a por divisão do tempo, a segunda, que é por divisão de comprimento de onda, a terceira, que é a divisão de tempo síncrona, e a quarta, que é a divisão de tempo estatística, que nada mais é que uma pequena variação da divisão de tempo síncrona. Vimos essa figura aqui, né, que a grande motivação da multiplexação é a redução dessa quantidade de fios que existia no final do século XIX pelo sistema telefônico. Por que acontecia isso aí? A ideia é que era cada ligação telefônica era transmitida por um par trançado. E o que a multiplexação veio a resolver? Então, foi uma tecnologia que foi desenvolvida para poder transportar mais de uma ligação telefônica no mesmo fio e nessa situação, diminuir consideravelmente essa quantidade de fios que existiam pela cidade. Existem dois elementos, né, que serão usados na multiplexação, que é o multiplexador e o demultiplexador. A função do multiplexador é justamente multiplexar N linhas de entrada em um único link de saída, onde esse único link de saída irá transportar N canais, e do multiplexador realizar a operação inversa. Aqui nós estamos vendo os três tipos de multiplexação, né, por divisão de frequência e comprimento de onda, que são sistemas de multiplexação analógicos. Aqui é por divisão de tempo, né, a síncrona e a estatística são duas variações dessa multiplexação por divisão do tempo, que é uma multiplexação digital. A multiplexação por divisão de frequência, nós vimos na aula passada, que nada mais é que você combinar nesse caso aqui, 3 linhas, mas podem ser mais quantidade de linhas de entrada em um único link de saída, e a ideia é que cada um desses canais aqui são transmitidos no mesmo meio de transmissão com frequências diferentes. Então, por isso mesmo que o FDM é uma técnica de multiplexação analógica que combina sinais analógicos. Vimos como que funciona genericamente a multiplexação. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 linhas de entrada, né, que percebo que são 3 sinais diferentes, que serão por meio de uma portadora deslocados para uma frequência diferente, você soma os 3 sinais e transmite esse sinal no meio. Esse sinal, quando chega lá no receptor, deverá passar por um filtro, né, que é um filtro passa-baixa, e a saída desse filtro, né, é a separação de cada um daqueles sinais que nós vimos lá atrás, que foram feitos o deslocamento de frequência. Essa etapa aqui é justamente para eu sair desse sinal aqui, ó, para esse sinal, que é o sinal de voz original. Então, o objetivo aqui, ó, é determinar o contorno deste sinal, que, ó, percebo que esse contorno aqui coincide exatamente com o contorno desse sinal de voz. Aqui, ó, da mesma forma, o contorno desse sinal, ele corresponde exatamente ao contorno desse sinal de voz. Então, para fazer isso aí, como é que é feito? Né? Gera-se uma portadora na mesma frequência que foi feito lá atrás, e aí, através de um circuito de detecção de envoltória, você consegue se perceber o contorno desse sinal aqui, de tal forma a obter o sinal de voz original. Isso fica mais claro nesse exemplo que eu também mostrei na aula passada, onde ele mostra a mesma situação, porém no domínio da frequência, né? Então, aqui eu tenho os 3 sinais de voz, ambos, né, transmitidos na frequência de 0 a 4 kHz. Esse modulador é aquele modulador que vai fazer o deslocamento de frequência para faixas de frequência diferentes, né? Mas percebam que todos eles na mesma largura de banda original, que são os 4 kHz. Esses 3 sinais são somados, produzindo o sinal multiplexado.
uma observação interessante é que a largura de banda total desse sinal aqui é de 12 kHz, o que corresponde a 3 vezes os 4 kHz, né? Então, essa é uma propriedade importante da multiplexação por divisão do tempo. Quando esse sinal chega no receptor, ele deverá ser demultiplexado, e aqui as duas etapas que nós vimos lá atrás, né? Esse sinal ele vai passar por filtros passa baixa. A saída desses filtros são aqueles 3 sinais, já agora separados, mas cada um em faixas de frequência diferentes. E a última etapa é fazer o inverso que foi feito lá no início, que é deslocar essa faixa de frequência para a frequência original do sinal de voz e entregar para o receptor dessa conversa de telefone. Aqui é a mesma coisa, né? Esse deslocamento da faixa de sinal original, da faixa de sinal multiplexado, desculpem, para a faixa de voz original, e aqui é a mesma coisa, né? A terceira faixa, que era de 28 a 32, ela é deslocada de volta para a faixa original e entrega-se o sinal de voz para o sistema, o usuário do sistema telefônico. Bom, paramos aqui, até aqui nós vimos na aula passada, então vou dar continuidade a esse estudo do FDM. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é um exemplo numérico mostrando exatamente aquela situação. Então, o que diz esse exemplo? Né? Então, imagine que eu tenho 5 canais, cada canal tem uma largura de banda de 100 kHz, que devem ser multiplexados, né? Se aqui é 100 kHz, o enunciado não diz, mas é multiplexação por divisão de frequência, porque o sinal é analógico. Aí ele pergunta qual que é a largura de banda mínima se houver necessidade de uma banda de guarda de 10 kHz entre os canais para evitar interferência. O que é a situação que essa figura descreve? Eu vou avançar para o próximo slide, depois eu volto aqui para mostrar os cálculos, mas é exatamente essa situação que vocês estão vendo aqui nessa figura. Ele dizia que eram 5 canais com largura de banda de 100 kHz cada um, que são esses 5 canais, e que entre esses canais, para evitar interferência, existe uma banda de proteção, uma faixa de proteção de 10 kHz. Então, eu tenho 10 kHz aqui, 10 e 10. Né? Nem sempre essa banda de proteção ela é utilizada, mas nesse caso do exercício ele foi utilizado, e o que ele quer saber é qual que é a largura de banda total do sinal multiplexado, ou seja, daqui até aqui. Então, aqui na figura ficou fácil, né? Então, aqui, ó, 100, com 100, 200, com 100, 300, mais 100, 400, mais 100, 500, mais 10, 510, mais 10, 520, mais 10, 530 e mais 10, 540. Então, a largura de banda total, 540 kHz. Voltando no slide anterior, perceba que é exatamente esse cálculo que está sendo feito aqui embaixo. Ó, 5 vezes 100 mais 4 vezes 10, o total 540 kHz. Aqui vamos mostrar um outro exemplo, né, que também que pode ser usado o FDM. Nesse caso aqui, é um canal de satélite. Então, vamos ler o enunciado. Então, ele diz o seguinte, ó, 4 canais de dados digital, cada um transmitindo a 1 megabit por segundo, usam um canal de satélite de 1 MHz. Aí ele pede o seguinte, para projetar uma configuração adequada para esse canal, usando o FDM. Então, aqui esse exercício, na verdade, ele vai combinar duas situações. O FDM, que nós estamos estudando agora, e aqui, no caso, nós vamos usar o QAM que nós estudamos na aula passada. Por que aqui eu vou precisar o QAM? Porque ele diz que são 4 canais de dados digitais. Mas o FDM é uma multiplexação analógica. Então, antes de fazer a multiplexação analógica, eu preciso fazer uma conversão de dados digitais para um sinal analógico e depois fazer a multiplexação. Eu vou mostrar a solução, depois eu volto aqui para o texto da solução. Então, como ele pediu para projetar, né, quem projeta tem liberdade para poder usar os dados, né, que lhe for mais conveniente nesse projeto. Então, nesse caso aqui, ó,
ele tinha 4 canais digitais, cada um com 1 megabit por segundo. Para transmitir usando o FDM, eu preciso fazer a conversão de cada canal digital em um canal analógico, né? Então, essa conversão de dados digitais em sinal analógico é feita ou pelo ASK, ou FSK, ou PSK, ou QAM, que a gente já viu lá na aula passada. Mas aqui a opção foi pelo uso do QAM, mais especificamente o 16 QAM. O que é essa ideia do 16 QAM? Nós vimos lá na aula passada um sistema que vai combinar fase e amplitude, mas ele vai trabalhar com 16 possíveis combinações de fase e amplitude. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele diagrama da constelação que nós vimos lá na aula passada é um diagrama que tem 16 pontos. Né? Por isso que ele está dizendo aqui que nós vamos usar o 16 QAM. Com o diagrama de constelação com 16 pontos, na prática, o que eu vou ter? 16 é 2 elevado à quarta, então, na verdade, eu estou transmitindo esse sinal analógico usando com 4 bits por balde. Nesse caso aqui, no enunciado não fala, mas aqui nós estamos projetando. Vocês lembram que tinha uma constantezinha lá, que era o D. Se eu adotar o D igual a 0, eu vou chegar à conclusão que é o seguinte, que a largura de banda de saída desse modulador 16 QAM vai dar 250 kHz, né? Então, em todos eles. Então, aqui eu tenho 250 kHz, 250, 250, 250, 4 sinais com 250 kHz de largura de banda entrando no modulador FDM, vai produzir um sinal multiplexado de 4 vezes 250, que vai corresponder a 1.000 kHz ou 1 MHz de largura de banda. Então, essa é a situação que se tem. Uma situação desse caso aqui, na prática utilizada, com certeza, inclusive por sinais de satélites. Por exemplo, um sinal desse aqui de 1 megabit por segundo, né, poderia ser um canal de vídeo ou de qualquer outra transmissão de dados digitais, mas que na hora que o satélite irá transmitir esse sinal, ele precisa fazer uma transmissão analógica e, né, usando uma multiplexação FDM. Né? Isso é perfeitamente normal, mesmo porque o satélite ele trabalha com comunicação sem fio, e todo canal de comunicação sem fio, obviamente, eu vou precisar transmitir um sinal de comunicação sem fio através de um sinal analógico, né? Conforme nós vimos lá na aula passada. Então, vamos voltar lá no texto, onde a solução descreve exatamente isso que foi feito ali na figura. Então, ele diz o seguinte, ó, como o canal de satélite analógico, né, aquele que eu acabei de falar, que é um sinal sem fio, então todo sinal canal sem fio, né, o sinal transmitido é um sinal analógico. Então, aqui eram 4 canais de dados digitais, então ele vai usar 4 canais analógicos para entrar lá no multiplexador, onde cada canal com 250 kHz. Para obter isso aqui, ó, ele vai modular 1 megabit por segundo, usando 4 bits por balde, ou seja, cada bit ser modulado a 1 Hz, e ele pode fazer isso através do 16 QAM, que é justamente aquele que a gente mostrou aqui na figura. Um outro sistema, né, que faz uso do FDM é o sistema de telefonia fixa, né, no caso aqui, a telefonia fixa analógica, né, esse sistema atualmente não é mais utilizado, hoje todo o sistema mesmo de telefonia fixa faz a multiplexação digital, mas vamos mostrar como é que isso aqui era feito. Então, a ideia era o seguinte, ó, aqui eu tenho as linhas telefônicas dos usuários, aqui no caso eu estou trabalhando em grupos de 12 em 12 linhas telefônicas. Essa multiplexação FDM, no caso, ela é feita na central telefônica próxima à casa de cada assinante do sistema telefônico. Então, como que ele fazia? Para cada 12 clientes do sistema de telefonia fixa, ele multiplexava o sinal de cada um deles através do multiplexador FDM, onde
cada canal de voz tinha uma largura de banda de 4 kHz, que é a largura de banda usada pelo sistema telefônico. Então, 4 vezes 12, eu vou ter na saída aqui, ó, esse grupo aqui, ó, que representa esses 12 canais de voz, né, que está aqui os 12 canais de voz, 12 vezes 4, eu vou achar uma largura de banda de 48 kHz. Só que o que o sistema telefônico ele faz com esse grupo aqui, ó? Cada grupo de 12 canais de voz, né? Daquele sinal que vem de uma central mais próxima da casa do assinante, ele vai agrupando os canais de voz de várias centrais em uma outra central que está num nível acima na hierarquia do sistema telefônico, onde a cada 5 grupos desse aqui, ó, de 12 canais, ele faz um novo nível de multiplexação, formando o que a gente chama de supergrupo. O que é um supergrupo? Na verdade, é uma multiplexação de 5 grupos. Cada grupo desse aqui nós vimos que são 12 canais de voz, então 12 vezes 5 equivale a dizer que cada supergrupo vai conter 60 canais de voz multiplexados e a largura de banda de cada supergrupo desse aqui vai ser 5 vezes 48, que no caso vai dar 240 kHz. Cada supergrupo desses, o sistema faz um novo nível de multiplexação, só que dessa vez ele vai multiplexar 10 supergrupos para gerar o que se chama de grupo mestre. Então, cada grupo mestre ele vai conter os 60 canais de voz de cada supergrupo, vezes uma multiplexação de 10 supergrupos, vai gerar um grupo mestre com 10 vezes 60, 600 canais de voz, com largura de banda de 2,52 MHz. Percebo que aqui, ó, 240 vezes 10 deveria dar 2.400. Por que aqui deu um pouquinho acima? Porque nesse nível aqui, ele já passou a utilizar aquele intervalozinho de guarda entre os canais. Então, por esse motivo, essa largura de banda aqui ela é um pouquinho maior. O que ele faz com esse grupo mestre? Faz um último nível de multiplexação, né, agora de 6 grupos mestres, para produzir um grupo jumbo. A quantidade de ligações telefônicas cada grupo jumbo é de 600 vezes 6, 3.600 canais de voz, e a largura de banda 2,52 vezes 6, produzindo 16.984 MHz de largura de banda. Então, aqui, ó, percebo que ele está realizando vários níveis de multiplexação, né, agrupando em centrais telefônicas das menores, que é essa daqui, ó, mais próxima da casa do assinante, até central telefônica, né, ou que eventualmente pode agrupar bairros de uma cidade, né, 3.600 canais de voz, provavelmente deve estar agrupando todas as conversas de telefone de algum bairro da cidade, e isso aí é transmitido para outros pontos da cidade. No momento né, que essa conversa chega até o receptor, ele vem fazendo também, da mesma forma, a demultiplexação em vários níveis. Então, esse aqui é o sistema que foi usado pelo sistema de telefonia fixa analógica. Hoje não usa mais esse, hoje usa um sistema digital que nós vamos ver daqui a pouco. Um outro exemplo de sistema que vai usar o FDM é a telefonia móvel celular, né? No caso aqui, ó, esse sistema aqui que é o AMPS, né, foi o primeiro que foi usado aqui no Brasil, né, que é aquele da primeira geração da telefonia celular, que é o 1G. Como que ele funcionava, né? Então, a Anatel ela distribuía faixas de frequência de 824 até 849 MHz, e uma outra faixa de 869 a 894 MHz, onde essa primeira aqui, ó, era usada para enviar, ou seja, para enviar o aparelho, ele enviar o sinal de voz para o sistema telefônico, e esse outro aqui para receber a ligação telefônica. Por que ele usa duas faixas de frequência diferentes?
Porque a comunicação do sistema telefônico é a comunicação full duplex, né? A gente viu lá atrás que no full duplex você tem transmissão e recepção ao mesmo tempo. E nessa situação, até para não interferir o sinal que está transmitindo no sentido, com o sinal que está sendo transmitido no sentido oposto, transmite-se os dois em faixas de frequências diferentes. Então, essa daqui é a largura de banda total. O que é a largura de banda total? Já é a largura do canal multiplexado. E aí ele diz o seguinte, que cada conversa tem uma largura de banda de 30 kHz, ou seja, bem menor do que esse valor que está aqui em cima. Ou seja, então cada conversa ocupava os 30 kHz em cada sentido, ou seja, 30 kHz para o usuário enviar do aparelho para a torre e outros 30 kHz no sentido contrário. Aí a pergunta é, quantas pessoas podem usar telefones celulares ao mesmo tempo? Então, a pergunta que ele está fazendo é o seguinte, é qual a quantidade máxima de ligações simultâneas que eu posso ter nesse sistema? Então, eu vou mostrar a figura, né, que é exatamente isso aqui que era feito, né? Essa daqui é aquela primeira faixa, de 824 para 849, que ela é usada para quê? Para comunicação no que a gente chama de sentido inverso. O que é do sentido inverso? Do móvel para a base, lembrando que o móvel é o celular do usuário, e a base, quem que é a base? É a torre, né, que irá receber esse sinal, e uma segunda faixa de frequência mais alta, né, dos 869 a 894, que é para transmissão no sentido direto. O que é o sentido direto? Da base, ou seja, da torre, para o móvel, né, o móvel, lembrando que é o aparelho de celular. E aqui, ó, cada conversa ocupa uma largura de banda de 30 kHz. Então, aqui, ó, tem uma conversa de um usuário, aqui de um outro usuário, de um terceiro usuário, e aí vai indo até 30 kHz do último usuário dessa faixa. O que ele quer saber é o seguinte, que quantas subdivisões de 30 kHz eu vou ter nessa largura de banda total, que vai de 824 a 849, e a mesma coisa aqui no sentido contrário. Então, vamos voltar lá para os cálculos, né? Se eu for fazer o cálculo da largura de banda, ó, subtraindo 849 menos 824, eu vou achar 25 MHz. No sentido contrário, percebam que a largura de banda continua também os 25 MHz, ou seja, dos 894 menos 869, então, efetuando essa subtração, eu vou achar os mesmos 25 MHz. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa largura de banda total aqui, ó, e dividir pela largura de banda de cada canal, que é 30 kHz. Eu fazendo essa conta, eu vou achar esse valor aqui, ó, 833,33, que é um valor que está quebrado, né, na prática. Esse valor ele é arredondado não para 833, mas para 832 canais. O que isso quer dizer? Que eu posso ter até 832 conversas de telefone celular simultâneas, se eu for utilizar essa faixa de frequência. Então, esse aqui é o que era usado no sistema 1G da telefonia móvel celular. E hoje, é utilizado isso aqui? Não, hoje nós já estamos com a comunicação de voz, nós estamos no 2G, e na comunicação de dados estamos no 4G, caminhando para o 5G. Então, são faixas diferentes, mas essas faixas dos outros sistemas nós vamos trabalhar quando for ver a parte de celular. Desses 832 canais, o que ele faz? 42 canais são utilizados para controle. O que é um canal de controle? É tudo aquilo que não for canal de dados. No nosso caso aqui, dados é a comunicação de voz do usuário. Então, qualquer dados que for transmitido nesse canal que não for voz, é controle. O que poderia ser dado de controle? Por exemplo, no momento que eu pego o meu aparelho, estou telefonando para uma outra pessoa, estou enviando o número do telefone da pessoa com quem eu quero conversar para a torre. Então, isso é uma informação de controle.
Quando uma ligação está chegando até o meu celular, essa ligação precisa chegar no meu celular, o celular toca. Então, esse sinal de alerta de chamada também é uma informação de controle. Então, assim, essas informações de controle tem vários tipos, eu não vou entrar em detalhes disso aí, porque isso aí não é o objetivo da nossa aula, o objetivo aqui é mostrar como que ele faz a multiplexação, e a ideia é essa daqui, ó. Né? Aqui no caso, a largura de banda total, cada canal, né, desse sistema vai ter 30 kHz, né, e dividindo a largura de banda aqui, ó, os 25 MHz por 30 kHz, eu vou achar aquele valor lá, que são os 832 canais. Um outro sistema que também usa multiplexação é o sistema de rádio AM. Como é que funciona o sistema de rádio AM? É assim, ó, se você for lá no rádio AM, né, provavelmente do seu carro, ou de qualquer local onde você tem um rádio AM, você vai perceber que existe uma faixa de frequência total do AM, que ela começa ali nos 530 kHz e vai até 1.700 kHz. E aí, nessa faixa aí, você tem distribuídas várias estações de rádio. Cada estação de rádio AM, ela vai ocupar 10 kHz de largura de banda. Né? Então, como que eu faço para descobrir a quantidade de canais que eu vou ter nesse sistema total de rádio AM? Ora, tudo que eu preciso fazer é subtrair os 1.700 menos o 530, que é essa conta que eu tenho aqui embaixo. Vou dividir pela largura de banda de cada estação de rádio AM, que é os 10 kHz, tá aqui essa divisão aqui. Então, fazendo essa conta, eu vou achar 117. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, que aqui eu vou ter, ó, várias estações de rádio AM, né? No caso, 117 estações de rádio AM no máximo, distribuídas nessa faixa de frequência total, que é a faixa de frequência do rádio AM. Quem mais que usa isso aí? Por exemplo, o caso do rádio FM. Né? É uma situação muito parecida. Então, aqui, ó, lá no FM funciona assim, ó. A menor frequência do rádio FM, você pode observar lá no teu rádio, é 88 MHz. A frequência máxima, 108 MHz. E nessa faixa você tem distribuídas várias estações de rádio FM, cada uma sendo transmitida numa frequência diferente. Cada estação de rádio FM tem uma frequência de 200 kHz de largura de banda. Então, se eu dividir essa largura de banda aqui, ó, pelos 200 kHz, eu vou achar a quantidade de conjuntos de 200 kHz que eu vou ter no sistema de rádio FM. Só com uma observação interessante que no FM, diferente do AM, como é que funciona? Você não pode ter duas estações, né, que estão operando em faixas de frequências próximas umas da outra. Então, sempre assim, ó, aqui eu vou ter, nessa primeira faixa, eu vou ter 200 kHz, nos próximos 200 kHz você não pode colocar nenhuma estação, então isso funciona como um intervalo de guarda. Aqui, nos próximos 200 kHz você aloca outra estação, depois nenhuma, uma outra estação, então vai sempre assim, ó, uma faixa sim, outra não, uma sim, outra não. Qual que é a consequência disso aí? Quer dizer que, na prática, essa quantidade de estações que eu posso ter aqui, eu vou ter que dividir por 2. Então, como é que eu vou determinar o número máximo de estações? É assim, ó, é o 108 MHz, aqui eu converti para kHz, para não haver problema na unidade. Subtraio dos 88 MHz, está aqui, 88.000 kHz. Essa subtração divide por 200, que é a largura de banda de cada estação de rádio FM. Como eu preciso ter esse intervalo de guarda, pego esse resultado, divide por 2, refazendo essas contas, eu vou chegar à conclusão que eu posso ter no máximo 50 estações de rádio FM em cada cidade do país. Então, funciona dessa forma, também é um sistema multiplexado FDM, porque cada estação de rádio está sendo transmitida numa frequência diferente. Se eu for pegar cada canal de rádio FM, ou seja, se eu for pegar cada canalzinho desse aqui, ó, de 200 kHz,
internamente nós vamos perceber que ele também é um canal multiplexado. Então, aqui eu tenho 2 níveis de multiplexação. O primeiro para determinar qual que é a rádio que eu vou escutar, e dentro da cada estação de rádio, ele faz uma nova subdivisão de frequências da seguinte forma, né? Daqueles 200, a maior parte não é utilizado, pelo menos aqui no Brasil não é utilizado, ou talvez lá no exterior seja utilizado para alguma coisa, mas aqui eu vou mostrar o que existe até os 55 kHz. Então, o rádio FM, normalmente é o seguinte, ele vai transmitir a música em estéreo. O que é a música em estéreo? Quer dizer que é o seguinte, que você tem o áudio para o alto-falante esquerdo e um outro áudio para o alto-falante direito. Então, assim, na saída do rádio FM, ele distribui essas saídas de áudio para os 2 alto-falantes, e para poder fazer isso aí, o que ele faz? Ele transmite isso aí em faixas de frequência diferentes. Só que como que ele faz isso aí, ó? Daqueles 200 kHz, os primeiros 500 kHz, ele vai transmitir a soma dos 2 áudios, do esquerdo com o direito. E nessa outra faixa de frequência, aqui mais para frente, ó, do mais ou menos 22,5 até ali uns 37,5 kHz, ele vai transmitir a diferença entre o áudio esquerdo e direito, e depois repete isso aqui nessa outra faixa de frequência mais adiante, também a diferença entre o áudio esquerdo e direito. Por que ele faz dessa forma? Ele simplesmente não transmite esquerdo numa frequência e direito numa outra frequência. Porque o que acontece? O sistema de rádio FM, ele pode receber esse sinal em vários tipos de receptores. Desde o rádio do meu carro, né, onde eu tenho lá 2 alto-falantes, um esquerdo e um direito, até alguns telefones celulares, que também recebem o sinal FM, mas o aparelho celular, né, se você for observar na saída dele, eu só vou ter um alto-falante. Né? Então, no caso, se eu for reproduzir o sinal do rádio FM no alto-falante do celular, eu vou ter que reproduzir num dispositivo mono. Ou, se eu quiser, eu posso reproduzir também no fone de ouvido, que ele é estéreo. Se eu for pegar esses rádios que as pessoas levam para os estádios de futebol, a maioria desses rádios de pilha só tem um alto-falante, então é a reprodução mono. Então, ele criou um sistema em que ele pudesse transmitir em estéreo, mas que aquele sinal em estéreo ele possa ser recebido em 2 receptores, tanto alguns receptores que sejam estéreo e outros que sejam receptores mono. Então, se for um receptor mono, o que aquele receptor FM vai reproduzir? Exatamente essa soma aqui, a soma já do áudio esquerdo e direito. Então, na hora dele demultiplexar, ele vai demultiplexar só os primeiros 15 kHz. E se for um receptor estéreo, por exemplo, o rádio do meu carro, ele vai demultiplexar toda essa faixa de frequência, onde, através da soma e subtração do áudio esquerdo e direito, ele consegue fazer a separação do áudio do lado esquerdo e do áudio do lado direito e entregar cada um desses 2 para o alto-falante correspondente. Então, por isso que ele faz a transmissão desse jeito. O que é esse sinal piloto de 19 kHz, que ele está sendo transmitido aqui mais ou menos aqui, ó, nessa faixa aqui dos 19 kHz? Esse sinal piloto, então, é mais um sinal que ele está multiplexando nessa faixa aí dos 200 kHz, que ele é assim, ó. É esse sinal que vai indicar se aquela rádio ela está transmitindo aquela música em mono ou em estéreo. Que da mesma forma que eu posso ter receptor mono estéreo, eu posso ter minha estação de rádio operando no mono ou no estéreo. Então, esse sinal piloto, a presença dele indica que aquela transmissão é estéreo. E aí, o que acontece? O receptor FM ele já sabe que ele vai precisar fazer a divisão áudio esquerdo e áudio direito. E a ausência dele indica que aquela estação de rádio FM está transmitida em mono. Então, o receptor ele já sabe que ele só precisa demultiplexar os primeiros 15 kHz. Então, funciona dessa forma, esse aí, como é feito a multiplexação de um canal de rádio FM.
Como é que é feito isso aí no caso da TV? Né? Então, a TV, aqui eu vou mostrar duas situações. O caso do VHF, que é a faixa da antiga TV analógica, depois eu vou mostrar o da digital, né, que é o sinal UHF. Então, cada canal de TV analógica, ele tinha uma numeração, né, que começava do 2 e ia até o 13. Cada canal de TV, ele tem 6 kHz de largura de banda. E aí, como que ele faz essa transmissão? Ele começa ali o VHF nos 54 MHz, mais 6, 60 kHz. O próximo canal, que é o 3, ele começa onde parou o 2, né, de 60 e vai até 66. E aí, de 6 em 6 kHz, ele vai chegar na frequência máxima de 216 MHz. E aí, qual que é a largura de banda total desse sistema? Tudo que eu preciso fazer é subtrair os 216 dos 54, e se eu fizer essa conta, eu vou chegar a esse valor aqui, ó, os 162 MHz, que é a largura de banda total do sistema de TV VHF. Como é que funciona cada canal de TV? Da mesma forma que o estação de rádio ele tinha uma multiplexação dentro de cada canal de FM, na TV também tinha também uma subdivisão dos 6 MHz em várias faixas de frequência, onde ele separava numa faixa de frequência, aqui, ó, bem no pico, aqui nos 1,5 MHz, o sinal de vídeo, no caso aqui era o vídeo preto e branco. As cores era transmitida ali numa frequência central de 3,58 MHz, né, a partir dos 1,25, e o áudio um pouquinho mais adiante, ali mais uns 4,5 kHz, a partir dos 1,25 da portadora do sinal de vídeo preto e branco. Então, funciona dessa forma. Está aqui as três faixas, né, a 1,25 o vídeo, a cor mais 3,58 e o áudio mais 4,5 kHz. Se eu pegar, por exemplo, aqui no canal 2, que inicia ali nos 54 MHz, e se eu quisesse determinar qual que é a frequência do sinal de imagem preto e branco, olha, 54 mais 1,25, eu vou achar esse valor aqui, ó, 52,25 MHz. Somando 3,58 ao 55,25, eu vou encontrar 58,83 e somando 4,5 ao 55, esse outro valor aqui, que é o 59,75, né, dando um total dos 6 MHz, que é a largura de banda de cada canal de TV analógico. E para os demais canais, como que funciona? A mesma situação, só que ao invés de eu partir do 54, se for no 3, eu vou partir aqui dos 60 MHz, do 4 do 66, e assim sucessivamente, para determinar a faixa de frequência que vai estar transmitido o vídeo preto e branco, a parte das cores e a parte do áudio. Então, funciona dessa forma. Como que fica o caso da TV UHF, que é onde é feita a transmissão da TV digital? A mesma situação, né? Então, ali os UHF começa no canal 14, vai até o canal 69. A largura de banda da TV digital continua os mesmos 6 MHz, né? E aí ele começa, então, partindo aqui dos 470, o canal 14, dos 470 até 476 MHz, e vai continuando todos eles de 6 em 6. Ó, 476 mais 6, 482, 482 mais 6, 488. Se for fazer essa conta, ele vai finalizar lá nos 806 MHz. Qual que é a largura de banda total desse sistema? 806 menos 470, eu vou achar 336 MHz de largura de banda total do sistema de TV UHF. Vamos falar do multiplexação por divisão de comprimento de onda.
Como é que funciona isso aí? Então, isso aqui, quem que usa esse sistema é fibra ótica. Então, a ideia é que se tem sinais de entrada sendo transmitidos com diferentes comprimentos de onda, né? Então, isso aqui são os sinais de luz. E um multiplexador WDM vai somar, no caso aqui, 3 sinais de luz, né? Mas pode ter mais de 3, em 3 faixas de frequência, cada uma com a sua frequência diferente, né? Lembrando que o comprimento de onda ele é diretamente relacionado com a frequência do sinal de luz, então por isso que a gente diz que é uma multiplexação analógica, e chegando lá no receptor, ele faz a separação dos 3 sinais com frequências diferentes ou comprimento de onda diferentes e entrega isso aí para o destino. A implementação disso aqui é bem simples, né? Aqui, nós estamos vendo que o WDM é uma técnica de multiplexação que combina sinais ópticos, né? E a implementação disso aí é bem simples, então na prática o que se usa é o prisma, né? Então aqui eu tenho 3 sinais de entrada chegando nesse prisma, né? Vocês devem ter visto isso lá no ensino médio, né? Que a partir do momento que eles chegam aqui a ângulos já pré-definidos, a saída do prisma é a soma dos 3 sinais luminosos, e se eu pegar esses 3 sinais luminosos e entrar num segundo prisma, eu posso conseguir separar os 3 sinais de luz sem nenhum problema, né? Então, não tem muito mistério nisso aqui. Vamos em frente. Como é que é a multiplexação por divisão do tempo, né? Então, vamos falar da multiplexação TDM síncrono primeiro, depois nós vamos falar do assíncrono. Então, a ideia aqui, o que é? Aqui no caso eu estou multiplexando bits, então por isso que ele já aparece em computadores, né? Mas mais na frente nós vamos ver que isso aqui também foi utilizado pelo sistema telefônico. E a ideia é o seguinte, aqui no caso eu tenho 4 sinais de entrada, esses sinais de entrada serão multiplexados num fluxo de bits de saída, onde cada conjunto de bits de cada origem dessa daqui vai ser transmitida em um instante de tempo diferente. Tá vendo? Então, a ideia é o seguinte, se faz um rodízio, né? Então, eu vou transmitir um conjunto de bits do usuário 1 primeiro, mais um conjunto do 2, outro do 3, outro do 4. Então, aqui, fechei um primeiro ciclo. No segundo ciclo, eu repito o mesmo processo, um certo conjunto de bits do usuário 1, depois do 2, do 3 e do 4, e vou repetindo esse esquema aqui várias vezes, né? Sempre fazendo esse rodízio, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Esse fluxo de dados aqui ele é transmitido em um único meio de transmissão, e o detalhe é que todos os 4 sinais de 1, 2, 3 e 4 são transmitidos também na mesma frequência. Né? Por quê? Porque aqui no caso, o que vai diferenciar qual que é o dado de cada usuário é o instante de tempo que aquele sinal vai ocupar o meio. Né? Por isso que se chama multiplexação por divisão do tempo. Então, a ideia é essa. Então, a gente diz que o TDM é uma técnica de multiplexação digital, né? Digital porque estamos combinando bits, que combina vários canais com a menor taxa de transmissão em um único canal com maior taxa de transmissão. Então, nós vamos mostrar como é que ele faz isso. Então, inicialmente, vamos mostrar esse exemplo aqui, onde ele está multiplexando 3 sinais de entrada, né, que ele está chamando aqui de A1, de usuário A, usuário B e usuário C. Aí, o que ele faz? Ele divide o fluxo de bits de cada usuário em o que a gente chama de slot de tempo com duração T. Então, aqui eu tenho o primeiro slot de tempo, o segundo slot de tempo, o terceiro slot de tempo, onde esses slots de tempo ele tem valores fixos e constantes. Aqui, A1, B1 e C1 são os bits de cada usuário no primeiro ciclo de tempo. O que ele faz com esse A1, B1 e C1? Ora, ele vai multiplexar aqui, um certo conjunto de bits de A1, um certo conjunto de bits de B1 e um certo conjunto de bits de C1. Então, aqui é o primeiro ciclo
ele está formando o que a gente chama de frame ou quadro TDM, no caso aqui, como é o primeiro, ele é o quadro 1 ou frame 1. Nesse segundo ciclo, ele vai pegar um conjunto de bits de A, outro de B, outro de C, que ele está identificando como A2, B2 e C2, e vai multiplexar aqui, ó, no quadro 2, no caso aqui o segundo ciclo. E aqui no terceiro ciclo, ele vai repetir a mesma coisa, um conjunto de bits de A, de B e de C, e vai multiplexar num quadro 3, onde ele está identificando aqui, ó, cada fonte de dados como A3, B3 e C3. Algumas curiosidades, né? Por exemplo, se a duração de cada ciclo aqui, ó, é igual a T, aqui, ó, a duração de cada quadro contendo os bits de cada ciclo de cada origem, vai ter a duração total é T. Como aqui são 3 fontes de dados, a duração de cada bit desse aqui, ó, é 1/3 de T. O que isso equivale? Equivale a dizer o seguinte: se esse aqui tem uma taxa de transmissão X, esses quadros TDM, ele vai ser transmitido a uma taxa de transmissão 3x. Entenderam? Então, nós vamos mostrar um exemplo numérico só para ver como que isso aqui é feito. Mas a ideia é isso aqui, ó, que no TDM síncrono, a taxa de bits do link multiplexado é N vezes maior, onde N é a quantidade de links de entrada que entra ali no multiplexador, do que a taxa de cada canal de entrada, e a duração de cada bit, consequentemente, a duração de cada bit é inversamente proporcional à taxa de transmissão. Então, se a taxa de transmissão é N vezes maior, a duração de cada bit é N vezes menor. Aqui vamos mostrar um exemplo, como que ele vai fazer isso aí, né? Que está mostrando aqui na figura 6.14. Eu vou avançar para a figura, só para mostrar como que é feito. Então, a situação que se tem é essa daqui, ó. Eu tenho aqui 4 linhas de entrada. Cada linha de entrada tem uma taxa de 1 megabit por segundo. Então, esses aqui são os bits que estão sendo transmitidos em cada linha de entrada. E aí ele disse que ele quer fazer uma multiplexação de 4 linhas de entrada para uma linha de saída. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte, ó. Como é que ele vai fazer esse rodízio? Ora, esse aqui, ó, cada ciclo ele vai pegar apenas um bit. Então, como que ele vai montar esse quadro? Ó, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Então, o primeiro bit que é transmitido é esse, o segundo que é transmitido é esse aqui, o terceiro que é transmitido é esse aqui, e o quarto que é transmitido é esse aqui, ó. Então, esse aqui é o quadro 1 do ciclo 1. No ciclo 2, ele vai pegar um bit de cada fonte de dados novamente. 1, 0, 0, 0. Então, tá aqui, ó. 1, 0, 0, 0. No terceiro ciclo, novamente um bit de cada quadro. 1, 0, 1, 1. Então, tá aqui, ó. 1, 0, 1, 1. E nos demais, ele vai fazendo a mesma coisa. Qual que é a taxa de transmissão desse link TDM? Ora, eu falei que ele é N vezes a taxa de entrada, não é isso? No caso aqui, quanto que é N? 4, né? São 4 linhas de entrada, então, 4 linhas de entrada, cada linha de entrada 1 megabit por segundo, 4 vezes 1, eu vou ter um link de saída de 4 megabits por segundo. Então, assim, o cálculo é bem simples, né? Vou só voltar lá no enunciado, só para mostrar isso aqui, ó. Então, a primeira pergunta que ele fez foi justamente aqui, ó, a duração de cada bit de entrada, né? Então, cada bit transmitido a 1 megabit por segundo, ele vai ter uma duração de 1 sobre 1 megabit por segundo, né? Que vai dar 1 microsegundo. Aí ele pergunta a duração de cada bit de saída. Então, lá na saída, nós vimos que a taxa de transmissão é 4 vezes maior, portanto, a duração de cada bit vai ser 4 vezes menor, ou 1/4 desse valor aqui, ó, ou 1/4 de 1 microsegundos. A terceira pergunta que ele faz é a taxa de transmissão do link de saída.
né? Então, nós já vimos lá, né, a taxa de transmissão do link de saída é N vezes maior a taxa de transmissão de cada link de entrada. Então, 4 vezes 1, encontrei os 4 megabits por segundo. E a taxa de quadros, ou seja, a quantidade de quadros que é transmitido por 1 segundo, nesse caso aqui, ela vai ser igual à taxa de bits de entrada, ou 1 milhão de quadros por segundo. O que isso quer dizer? Que em 1 segundo eu estou transmitindo 1 milhão de quadros, cada quadro contendo 4 bits, em 1 segundo. Então, essa que é a situação que se tem aqui. Como é que é feito para fazer essa implementação do TDM? Né? Porque nós estamos vendo que a chave aqui é o tempo. Né? Então, eu preciso sempre trabalhar com um sincronismo de tempo entre o transmissor e o receptor. E como que ele vai fazer isso aí? Ó? Então, a ideia é o seguinte, eu vou precisar trabalhar com um relógio, né? Então, aqui eu tenho um relógio no transmissor, aqui eu tenho um outro relógio no receptor. Se aqui ele está multiplexando 3 links de entrada, ele vai ter que dividir esse relógio aqui por 3. Então, aqui, ó, eu tenho um sistema de chaves, tá vendo? Ó, onde, no momento que essa chave ela estiver nessa posição, ele vai transmitir um certo conjunto de bits da primeira fonte de dados. Aqui, ó, no momento que essa chave estiver nessa posição dessa segunda fonte de dados, e na hora que ela estiver nessa posição da terceira fonte de dados, e aí esse ciclo ele vai se repetindo, tanto no transmissor quanto no receptor. Aqui para pegar dados de cada fonte de dados e aqui para entregar os dados para cada destinatário. Uma propriedade importante que precisa ter é que esse relógio do transmissor tem que estar perfeitamente sincronizado com o relógio do receptor. Né? Qualquer falta de sincronismo entre esses dois relógios vai gerar o quê? Um erro na demultiplexação. Então, essa é uma propriedade importante. Vou mostrar um segundo exemplo, onde ele fala o seguinte, ó, né, que eu tenho 4 canais multiplexados usando o TDM. Cada canal de entrada ele envia, né, dados a 100 bytes por segundo. Aqui perceba que a taxa de transmissão agora está em bytes ao invés de bits por segundo, lembrando que 1 byte são 8 bits. E ele vai multiplexar 1 byte por canal, ou seja, cada ciclo ali da multiplexação, ele vai pegar ou 1 byte ou 8 bits. E aí ele pede para mostrar como que é feito. Né? Então, aqui, ó, essa figura mostra exatamente aquela situação descrita lá no enunciado. Aqui eu tenho os 4 links de entrada, cada um a 100 bytes por segundo. A cada ciclo, né, TDM, aqui no caso ele identificou por cores, né, um rosa claro, um rosa escuro, um cinza e um rosa mais escuro ainda. Então, tá aqui os 4 ciclos, né, um rosa claro, um rosa médio, um cinza e um rosa escuro. Cada ciclo desse aqui, ó, ele está transmitindo 1 byte ou 8 bits. Então, se eu quiser saber o tamanho desse quadro TDM, que é uma das perguntas que ele faz lá, é o seguinte, ó, se aqui eu tenho 1 byte, 1 byte, 1 byte e 1 byte, no total eu vou ter 4 bytes. Como cada byte são 8 bits, 4 vezes 8 eu vou ter cada quadro com 32 bits ou 4 bytes. A taxa de bits de saída aqui, ó, é de 100 bytes por segundo vezes 4. Se eu quiser converter isso aqui para bits por segundo, qual que é a conta que eu devo fazer? Ó? 100 vezes 4, eu vou achar 400 bytes por segundo, como o byte são 8 bits, então 400 bytes por segundo vezes 8, eu vou achar 3.200 bits por segundo. Se eu quiser saber a taxa de quadros por segundo, aqui no caso, como cada rodízio aqui ele está pegando 1 byte,
e a taxa de entrada aqui são de 100 bytes por segundo, se eu for fazer as contas, eu vou perceber que a taxa de cada link de entrada, né, de 100 bytes por segundo, vai equivaler a 100 quadros por segundo. E se eu quiser saber a duração de cada quadro, tudo que eu preciso fazer é o seguinte, é 1 sobre 100, que vai dar, fazendo as contas aqui, é que ele não fez, mas vai dar ali 0,1 segundos, ou 100 milissegundos. Então, essa que é a ideia que ele está mostrando aqui, que é exatamente o que ele fala aqui no enunciado. Tá vendo? Ele fala que o multiplexador é mostrado na figura 6.16, que é aquela figura que eu acabei de mostrar. Cada quadro vai transmitir 1 byte de cada canal. Então, o tamanho de cada quadro é 1 vezes 4, né, que vai dar 4 bytes, ou 32 bits. Como cada canal está enviando 100 bytes por segundo e um quadro carrega 1 byte de cada canal, a taxa de quadro é de 100 quadros por segundo. 100 vezes o 32, né, que são 32 bits por quadro, eu vou achar os 3.200 bits por segundo. Então, tá aqui a descrição desse cálculo que está sendo mostrado aqui na figura 6.8. Também um outro exemplo de multiplexação por divisão do tempo. Aqui um terceiro exemplo, que ele mostra aqui, ó, nessa outra figura, também um outro multiplexador, né, a entrada ali de cada canal é de 100 kilobits por segundo. Aqui, no caso, cada ciclo ele vai pegar 2 bits, e aí ele pede para mostrar as mesmas coisas que nós vimos lá atrás. Então, olha só o que ele tem aqui, ó, uma outra situação. Aqui eu tenho o fluxo de bits de entrada, tá vendo? Cada canal aqui tem 100 kilobits por segundo, como são 4. A taxa de saída é de 400, né, kilobits por segundo, que é 100 vezes 4. Cada quadro, como ele vai pegar em cada rodízio 2 bits de cada quadro, então 2, 4, 6 e 8, cada quadro vai ter 8 bits de comprimento, tá vendo? Para mim saber a taxa de quadros por segundo, basta eu dividir os 400 kilobits por segundo pela quantidade de bits que eu tenho em cada quadro. Então, se eu for fazer essa conta, eu vou encontrar aqui, ó, 400 dividido por 8, eu vou encontrar 50.000 quadros por segundo. Então, também é uma conta bem simples. Se eu quiser saber a duração de cada quadro, é 1 sobre 50.000, que eu fazendo as contas, eu vou encontrar os 20 microsegundos. E aqui uma curiosidade interessante é como que ele faz a multiplexação aqui, ó. No primeiro ciclo, ele pegou aqui, ó, 1, 0. Aí ele vai transmitir aqui, ó, 1, 0, tá vendo? Aqui no segundo ciclo, novamente 1, 0. Aqui também ele tem 1, 0. Aqui ele tem 0, 1. Aqui está o 0, 1. Aqui no 1 em 1. 1 em 1. Então, pegando 2 bits de cada fonte de dados, ele monta o primeiro quadro. O próximo conjunto de bits que ele vai multiplexar, aqui, ó, tá vendo? São esses, ó, o 0, 0 tá aqui o 0, 0 do quadro 2, 1 e 0, aqui está o próximo slot, está transmitindo 1 e 0, 1 e 1, aqui 1 e 1, 0, 1, 0, 1, e aí sucessivamente ele repete esse ciclo por várias vezes. Uma situação que pode acontecer no TDM é essa que vocês estão vendo aí na figura, que ele está mostrando exatamente uma situação em que você precisa fazer uma multiplexação, mas a taxa de transmissão dos links de entrada não são iguais. Então, nesse caso aqui, ó, o que ele tem? Ele quer multiplexar 2 links de 20 kilobits por segundo com outros 3 links de 40 kilobits por segundo. E uma propriedade importante do TDM é que, assim, todos os links de entrada precisam ter a mesma taxa de transmissão, né? Porque cada slot daquele ali, ele sempre vai armazenar a mesma quantidade de bits. Então, qual que é a solução para eu resolver esse problema aí, em que os links de entrada
tem taxas de transmissão diferentes. Então, a solução que ele encontrou é o seguinte, é fazer a multiplexação em 2 níveis. Num primeiro nível, ele vai multiplexar 2 canais de 20 kilobits por segundo num canal de 40 kilobits por segundo. E aí, o que eu tenho agora? Eu tenho um link de 40 kilobits por segundo e outros 3 de 40 kilobits por segundo. Agora eu tenho, nesse segundo multiplexador, entrando 4 canais com a mesma taxa de transmissão. Aí agora ele já pode fazer o segundo nível, né? 40 vezes 4, ele acha um link de saída de 160 kilobits por segundo. Então, funciona dessa forma. Uma outra situação que ele pode ter é essa daí, que é o contrário. Eu também tenho links com taxas de transmissão diferentes, só que aqui, ao contrário do outro, eu tenho um link com a taxa de transmissão maior e 3 outros links com a taxa de transmissão menor, ou seja, o contrário do que eu tinha lá no outro. Então, como que eu vou implementar isso aí? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar esses 50 kilobits por segundo e fazer a demultiplexação em 2 canais de 25 kilobits por segundo. Agora, nesse caso, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 canais de 25 kilobits por segundo, 5 canais com a mesma taxa de transmissão. Nessa parte aqui, eu posso fazer a multiplexação de 5 canais em um único link multiplexado. A taxa de saída vai ser de 25 vezes 5, que vai dar 125 kilobits por segundo, então não tem problema nenhum. O grande detalhe que aqui é o seguinte, esse link multiplexado, ele vai ter 5 slots, onde os 2 primeiros slots correspondem a esses 50 kilobits por segundo, e esses 3 slots correspondem a esses 3 links de 25 kilobits por segundo. Então, isso é feito na prática sem nenhum problema, tem vários sistemas que usam isso aí. Aqui, esse exemplo aqui mostra exatamente essa situação que eu acabei de mostrar, onde ele diz o seguinte, 2 canais de entrada com a taxa de bits de 100 kilobits por segundo, e um outro com taxa de 200 kilobits por segundo são multiplexados usando o TDM. E aí ele fala o seguinte, como que isso pode ser feito? Então, está aqui os 2 canais de entrada, o primeiro de 100 kilobits por segundo, o segundo com 200 kilobits por segundo. Então, aqui eu estou identificando na cor preta, na cor vermelha. Então, a primeira etapa é isso aqui. Eu pego esses 200 e separo. Eu faço uma demultiplexação em 2 canais de 100 kilobits por segundo. Esses 3 canais aqui são multiplexados em uma linha de, aqui eu tinha 100, 200, 300 kilobits por segundo, onde o primeiro slot de tempo vai ser ocupado pelo esse canal preto aqui, que é dos 100 kilobits por segundo, e os próximos 2 slots são ocupados pelo aquele canal de 200 kilobits por segundo. Então, isso aqui, tranquilamente, tem vários sistemas que fazem isso sem nenhum problema, e é uma solução usada quando você tem fontes de dados com diferentes taxas de transmissão. Uma última situação que pode ocorrer é essa que vocês estão vendo aí. Então, eu tenho 3 links de entrada, um de 50 kilobits por segundo, outro de 50 kilobits por segundo, e um terceiro de um valor um pouquinho menor, que é 46 kilobits por segundo. E aí, como que eu resolvo o meu problema? Eu faço assim, através de uma inserção de bits, então você completa esses 46 kilobits por segundo com alguns bits zeros extras, de tal forma que a saída, após essa inserção de pulsos, eu tenho um link de 50 kilobits por segundo. E aí, a partir disso aí, eu posso multiplexar 1, 2, 3 links de 50 kilobits por segundo em um único fluxo de 150 kilobits por segundo, sem nenhum problema, Isso também tem vários sistemas que fazem uso disso aí, tranquilo. Vocês lembram lá atrás que eu falei da importância de manter o sincronismo?
E aí, normalmente, como que é feito isso aí? Né? Então, para melhorar o sincronismo entre o relógio do transmissor e o relógio do receptor, uma situação que pode ser usada é o que a gente chama de inserção de bits de sincronismo. O que são esses bits de sincronismo? Então, nesse caso aqui, ó, percebo que ele está multiplexando 3 fontes, né? A, B e C, tá vendo? A, B e C, A, B e C. E aí, o que você faz? Acrescenta um bit extra a cada quadro TDM. Então, como que é feito esse bit extra? É assim, ó, se no primeiro quadro eu inserir um bit de sincronismo igual a 1, no próximo eu vou inserir o 0, no próximo eu vou inserir 1, e assim sucessivamente. Essa figura, ela mostra uma situação muito interessante que também pode acontecer no TDM, que é aquela situação assim, ó, que em alguns instantes de tempo, nem todas as fontes de dados têm dados para serem transmitidos. Por exemplo, aqui nesse quadro 1, perceba que eu tenho dados sendo transmitidos apenas pelo usuário A e pelo usuário C, mas o usuário B não está transmitindo nada. Tá vendo? Aqui nesse quadro 2 é o usuário C que não está transmitindo nada, e apenas no quadro 3 que eu tenho dado das 3 fontes de dados. Isso pode acontecer? Pode acontecer. E aí, como que eu resolvo isso aí? Ó? Se for no TDM síncrono, você simplesmente, nesse intervalo de tempo aqui, ó, você não transmite nada. Aqui, ó, também nada é transmitido de tal forma que a duração desse quadro aqui, ó, ela não se altera, independente de eu ter dados para serem transmitidos ou não. Então, isso é muito comum, né? Nem sempre todas as fontes de dados têm dados para transmitir, e se ela não tiver nada para transmitir, naquele intervalo de tempo, o sistema não transmite absolutamente nada. Então, isso, de certa forma, é um desperdício, mas nós vamos tratar sobre esse problema do desperdício daqui a pouco também. Aqui, esse exemplo, ele mostra uma situação do que acontece com a taxa de transmissão e com aqueles demais parâmetros que nós calculamos lá atrás, quando você tem, além do TDM, você ainda tem o bit de sincronismo, que esse daí nem sempre é utilizado, conforme eu falei, ele é opcional. Mas como que fica essa situação? Então, o exemplo que ele tem é esse daí, ó. Ele tem 4 fontes de dados, cada uma transmitindo dados a 250 bytes por segundo, e aí ele diz o seguinte, se a unidade se cada ciclo ele vai pegar 1 byte por segundo, mas também ele vai precisar de 1 bit de sincronização, a pergunta que ele faz elas são as mesmas que foram feitas lá atrás. Qual que é a taxa de transmissão de cada link multiplexado, a duração de cada quadro, a taxa de quadros e o número de bits por quadro. E depois também a taxa de bits do link TDM. Então, aqui, ó, eu tenho as respostas de transmissão. É 250 vezes 8. No caso aqui, de cada fonte de dados, né? Ele dizia que era 250 bytes por segundo. Como 1 byte são 8 bits, ele vai ser 250 vezes 8, ou 2.000 bits, né? Ou, se eu quiser expressar em kilobits, né? Tá aqui 2 kilobits por segundo. Ele pergunta aqui a duração de cada bit lá na fonte de dados, né? Então, se a taxa é de 250 bytes por segundo, então a duração de cada byte vai dar 4 milissegundos, se quiser a de cada bit vai ser um oitavo desse valor. Cada ciclo ele vai pegar 1 byte de dados, então, como são 4 fontes, tá vendo? Ó? Então, nós já vimos lá atrás, é que ele pede a taxa de quadros, né? Se a taxa de bytes por segundo era 250 bytes por segundo, pegando 1 byte por vez, a taxa de quadros vai ser 250 quadros por segundo. A duração de cada quadro é a duração de cada ciclo.
né, que é 1 sobre os 250 quadros, fazendo a mesma conta ali, eu vou achar os 4 milissegundos. Então, até aqui, perceba assim que o cálculo não mudou em absolutamente nada. Só a última coisa que ele pede ali é o seguinte, qual que é o tamanho de cada quadro? Ora, cada ciclo ele está pegando 8 bits, não é isso? E como são 4 fontes de dados, então se eu for pegar 4 vezes 8, eu vou achar 32. Mais um bit de sincronismo que eu preciso acrescentar em cada quadro, eu vou achar 33 bits, que é o comprimento total desse quadro. Quem que implementa essa questão do TDM? Então, um sistema que vai implementar isso aí, que a gente chama aqui o sistema de telefonia fixa, no caso aqui já a telefonia fixa digital. E aí, como que ele fazia isso aí? Ó? Então, você tinha aqui ó, 24 quadros de entrada, cada canal de voz, né, como é um canal de voz digital, ele tinha 64 kilobits por segundo. E aí, o que ele faz? Ele multiplexava as 24 canais de 64 bits por segundo em uma única linha TDM. Essa linha de entrada aqui, ó, ele chamava de DS0. O que é o DS0? É da casa do assinante até a central. Então, perceba que aqui ele já está multiplexando uma quantidade maior de canais do que lá no analógico. Lá era 12, aqui ele já está iniciando com 24. Multiplexando 24 canais de 64 kilobits por segundo, eu vou achar uma linha que ele chama de DS1. O que é uma linha DS1? Cada DS1 ele contém 24 canais de voz, tem largura de banda de 1,544 megabits por segundo. Se eu multiplicar 24 por 64, perceba que eu vou achar um valor um pouquinho menor do que isso aqui. Por que ele deu um pouquinho maior? Porque ele acrescenta 1 bit de sincronismo. Né? Então, por isso que deu um pouquinho maior. Se eu agrupar 4 linhas DS1, eu vou fazer uma multiplexação 4 por 1. Então, se aqui eu tinha 24 canais, o 24 DS0, aqui eu vou ter um DS2 que é constituído por 4 DS1. A taxa de transmissão disso aqui vai ser esse valor, 1,544 vezes 6.312, né? Que seria 1,544 vezes 4. Cada linha DS2, ela novamente ela é multiplexada em 7 links aqui, ó, para formar uma linha DS3. A taxa de transmissão da linha DS3 é 6,312 vezes 7, que vai dar esse valor aqui, ó, 44.376. E cada linha DS3 faz um último nível de multiplexação, né, de 6 por 1. Então, aqui eu tenho 6 linhas DS3 que são multiplexadas numa linha DS4, produzindo, né, 6 vezes 44, 376. Se eu fizer as contas, eu vou achar 274.176 megabits por segundo, que é uma linha DS4. Quantos canais de voz que eu vou conseguir ter em cada nível desse aqui, ó? Então, essa tabelinha, ela mostra exatamente essa situação, né? Lá no DS0, ele multiplexou 24 linhas, então, cada DS1, eu vou ter 24 canais de voz, vezes 4, 96, vezes 7, 672, vezes 6, 4.032 canais de voz numa linha DS4. Tá vendo? Então, e aqui a taxa de transmissão que nós vimos lá, que são aquelas taxas que mostram lá na figura. Então, esse aqui é o sistema de telefonia americano. O sistema europeu também faz essa multiplexação, mas ele muda alguns parâmetros. Né? Então, mas antes de mostrar o sistema europeu, só mostrar o sistema completo, só para vocês entenderem como é que funciona. Então, ele parte lá do 20 canais de voz. Esses canais de voz são canais analógicos, cada um tem 4 kHz de largura de banda. Através de uma técnica chamada PCM, que nós vamos estudar ela na próxima aula, eu converto 4 kHz de largura de banda em 64 kbps, kilobits por segundo. Por isso que aqui, ó,
Ele diz que cada canal de voz são 64 kilobits por segundo. Essa conversão da voz analógica em bits é feita lá na central telefônica, né? Então, daqui até aqui é até a central. E aqui o primeiro nível de multiplexação, que é 24 vezes 64. Aqui, ó, vocês lembram que eu falei que dava um pouquinho maior? Esses 8 kilobits por segundo de overhead é por conta do bit do sincronismo, por isso que se você quiser achar esse valor aqui, vai ter que fazer 24 vezes 64 mais os 8, aí vai dar o valor certinho. Aqui essa figura mostra como que ele monta o quadro, né? Aqui no caso ele pegou somente o primeiro nível, tá vendo? Então aqui, ó, você vai ter os 24 canais, o canal 1, 2, 3 e por aí afora. Cada ciclo ele vai pegar 8 bits, tá vendo? Mais um bit de sincronismo. Então, se eu pegar 8 vezes 24, vai dar 192, mais um bit de sincronismo, ele vai achar os 193 bits. Então, esse bit de sincronismo é justamente o responsável por essa 8 kilobits por segundo de overhead, que para cada 192 bits ele acrescenta um bit extra, que é o de sincronismo. E se fizer as contas, né, os 8.000 vezes 193 bits por segundo, aí eu vou achar exatamente aquele valor que nós vimos lá, os 1,544 megabits por segundo. Então, essa que é a forma como é feito isso aqui. Tá vendo? Como é que é o sistema europeu? Então, o sistema europeu ele trabalha num sistema semelhante ao americano, só que ele usa alguns valores diferentes. Então, por exemplo, lá ele, ao invés dele chamar de DS1, DS2, DS3, DS4, ele vai para formar as linhas T1, T2, T3 e T4, que ele vai chamar as linhas de E1, E2, E3 e E4. O que muda? O ponto de partida, que é o 64 kilobits por segundo por canal de voz, é o mesmo. A diferença é que ele vai ter a quantidade de canais que ele vai multiplexar em cada nível, né? Que lá no primeiro era 24, aqui é 30, depois vezes 4, 120, vezes 4, 480, vezes 4, 1920. Então, a diferença é essa. E aqui é a taxa de transmissão, tá vendo? 64 vezes 30, os 2.048, e aí cada um desses aqui ele vai multiplicando por 4. Um dos problemas que nós vimos lá atrás é que é o seguinte, que nem sempre cada fonte de dados tem dados para transmitir. Então, às vezes, pode acontecer essa situação aqui, ó. Eu tenho 4 fontes de dados, mas, por exemplo, nesse primeiro ciclo, a segunda fonte não tinha nada para transmitir, tá vendo? Então, ele transmite um slot vazio, tá vendo? Nesse segundo ciclo, nem a segunda, nem a terceira fonte tinha dados para transmitir, por isso que aqui aparece esse slot vazio no quadro 2, tá vendo? Só que esses espaços aqui, ou seja, esses slots vazios, a gente diz que isso aqui é um desperdício de slots no TDM, que ao invés de você transmitir slots vazios, você poderia juntar todos esses bits aí para eliminar o desperdício. Então, essa eliminação do desperdício é o objetivo de uma variação do TDM síncrono, que é o que a gente chama de TDM estatístico. Como que ele faz para resolver esse desperdício? Ora, aqui eu tenho 2 situações, né? Aqui eu tenho 5 linhas de entrada. Percebam, aqui eu tenho a linha C não está transmitindo nada, a linha E no primeiro ciclo não tinha nada para transmitir, e a linha A no segundo ciclo não teria nada para transmitir. E aí, nesse caso, ele está mostrando aqui, ó, justamente esses furos aqui, ó, tá vendo? Onde você tem os slots vazios. Perceba que nesse caso ele ainda acrescentou o bit de sincronismo, que é justamente para manter o sincronismo desses quadros. Mas se eu quiser, o que eu posso fazer para eliminar esses slots vazios? Eu faço assim, ó. Se aqui eu tenho apenas 3 usuários transmitindo, eu transmito apenas a transmissão desses 3 usuários sem os slots vazios. Então, aqui, ó, tem A1, P1 e D1.
No segundo ciclo, apenas B, D e E transmitiram. Então, tá aqui a transmissão de B, de D e de E. Não, então, você elimina os slots vazios. Mas aí, como que eu vou saber o seguinte? Quem que é o dono desse slot, desse slot? Aí eu vou precisar acrescentar uma informação extra. No caso aqui, ó, ele está me dizendo que esse slot aqui é do usuário A, aqui ele está me dizendo que esse slot é do usuário B, e aqui está me dizendo que esse slot é do usuário D. No segundo quadro, ele também, né, só tinha 3 usuários transmitindo. Aqui ele está me dizendo que esse slot é do usuário B, esse slot é do usuário D e esse slot é do usuário E. Então, nessa situação do TDM estatístico, eu não tenho desperdício. Mas qual que é a consequência que eu vou ter aí? Que eu vou ter uma outra informação extra que eu vou precisar incluir, que é quem? É o dono daquele slot que está sendo transmitido. Então, assim, dependendo da situação, pode ser que o TDM estatístico ele compense mais e pode ser que o TDM síncrono compense mais. Então, não dá para dizer assim qual que é melhor do que o outro. Se eu tiver muito desperdício, é melhor eu partir para o estatístico. Se eu tiver pouco desperdício, é melhor eu trabalhar com síncrono, que o desempenho vai ser melhor. Dos dois, qual que é o mais utilizado? O síncrono, né? Mas existe o estatístico justamente por essa situação. Bom, então com isso a gente conclui a nossa aula, né? Na próxima aula nós vamos trabalhar com esse assunto aí, que é a conversão analógica digital, que será o último assunto antes da nossa terceira prova, né? Então, boa tarde a todos, eu, né, agradeço a atenção e a compreensão de vocês na aula de hoje, né, por eu estar fazendo a aula por meio de uma videoaula, tá? Então, um bom final de semana a todos e um feliz Dia das Mães.